Nós vamos ler o texto, Mateus 11, do verso 28 até o verso de número 30. E depois da leitura do texto, a nossa irmã Kátia vai fazer uma oração, implorando para que o Senhor nos ilumine. Vai trabalhar hoje, hein, Flavião? A Katinha está lá em cima. Então a gente vai ler o texto, depois a nossa irmã Kátia vai orar, implorando pela iluminação do Senhor, e depois vamos refletir sobre a Escritura. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, por estarmos aqui nesse momento na tua casa, Pai. Tantas pessoas, Senhor, desejam essa oportunidade e não conseguem. Deus querido, te agradecemos, Pai, por esse momento que vamos passar agora na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor, ouvir a tua verdade, ouvir a tua vontade para a nossa vida, ó Deus. Usa a vida do pastor, meu Senhor, os lábios dele, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, fala conosco, porque nós estamos aqui nesse momento para ouvir sua voz, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, Pai. As coisas que pensamos, falamos, fazemos, que não te agradam, ó Deus. Tem misericórdia da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, sermos pessoas que agradam o seu coração. Amém. Pai, muito obrigada por tudo, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa nesse momento. É a oração que eu te faço, agradecida, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós meditamos sobre o texto de Mateus capítulo 11, versos 25 a 28. E vimos que o Evangelho de Mateus, como uma loja de departamentos, possui variados setores. Na Avan, por exemplo, você tem um departamento da informática, o departamento dos cosméticos... palavrinha difícil, né? Produtos de beleza. Você tem também o setor de eletrônicos e por aí vai. O Evangelho de Mateus se assemelha a uma loja de departamentos no sentido de que possui diferentes repartições. O primeiro departamento compreende os primeiros 4 capítulos, que apresentam para os leitores o comissionamento de Jesus, bem como a capacitação que ele recebeu do Senhor para o desempenho de seu ministério. A segunda seção do Evangelho de Mateus compreende os capítulos 5 a 10 e revelam como Jesus Cristo fielmente realizou seu ministério por intermédio de ações e de palavras. A terceira seção do Evangelho de Mateus compreende os capítulos 11 a 16. E, nesse trecho, o evangelista se concentra nas respostas que as pessoas dão a Jesus. Como você tem reagido a Jesus? Quais as respostas que você tem dado a Jesus? Você o segue? Você está com o coração endurecido? Você o rejeita? Não tem como ficar indiferente em relação a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que recebeu todas as coisas do Pai e que o conhece profundamente, tem promessas preciosas para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Cansado dos mesmos problemas? Cansado das falsas expectativas, das falsas esperanças? Você está sobrecarregado por demandas que não acabam, por problemas que não têm perspectiva de mudança? Porque se você está cansado, se você está sobrecarregado, Jesus tem uma palavra para você nessa noite.
para você que acha que não tem mais forças, para você que acha que não dá mais. Jesus tem uma palavra para você hoje. Eu quero lhes falar sobre como resolver o problema do cansaço. Em primeiro lugar, nós resolvemos o problema do cansaço o admitindo. É preciso admitir o cansaço para superá-lo. Vinde a mim. Quem é que Jesus chama para perto dele? Quem está muito bem, quem é estilosão, os sofisticados, gente importante. A gente às vezes quer esse tipo de gente próximo de nós. Mas Jesus não chama gente importante para perto dele. Jesus chama para perto dele os cansados e os sobrecarregados. Jesus faz um convite para essa gente. O texto que está em nossas mãos é claro, é direto e é objetivo. O texto está dizendo que pessoas se cansam e que Jesus pode aliviar o cansaço. O texto está tratando dessa realidade. O texto pressupõe a existência de uma alma inquieta, de uma alma intranquila, de uma alma barulhenta e que precisa ser trabalhada e reconfigurada. Meus irmãos, falar sobre o cansaço liberta. Ao admitir o cansaço, a pessoa deixa cair a máscara. E, além disso, a pessoa tem a coragem de expor a sua verdadeira situação sem empacar nas queixas e nas reclamações. Ou seja, admitir o cansaço é o primeiro passo para a renovação. O teólogo Agostinho de Hipona afirmou certa vez que o primeiro passo das boas obras é a confissão das más obras. O primeiro passo da restauração, da renovação, é a admissão sincera e honesta do cansaço, bem como do abatimento. O cansaço tem sido tratado na tradição da igreja como uma oportunidade de dar à alma um espaço para assimilar e para absorver a verdade de que a alma, naquela situação, não se encontra num processo de esforço. Quando a gente admite o nosso cansado, a gente está admitindo que a gente não dá conta de mais nada. E é quando a gente reconhece a nossa inabilidade que o Senhor pode trabalhar melhor em nós. Já ouvi de um salva-vidas que o pior tipo de gente para ser resgatada da água é aquela que pensa que sabe nadar e que consegue fazer alguma coisa. Porque a pessoa, no afã de ajudar, acaba atrapalhando o processo do resgate. O resgate seria mais fácil se ela simplesmente se abandonasse, se entregasse ao cuidado do resgatador. Então, quando a gente admite o nosso cansaço, nós estamos nos entregando plenamente para o resgatador de nossas almas. Pessoas se cansam por diferentes motivos. A gente se cansa de trabalhar, não é verdade? Tem hora que a gente fica cansado de tanto trabalhar. Mas a gente também se cansa de não ter nada para fazer. Não é verdade? O ser humano é meio complicado, não é? Tem alguma coisa estranha na gente, porque a gente se cansa do labor, a gente se cansa do negócio, mas o ócio também tem hora que a gente fica desconfortável com aquilo. Tem tardes de domingo marcadas por grande irritação e indisposição, porque a pessoa não fez nada, e o fato de não ter feito nada contribui para a sua irritação. Pessoas se cansam de ficar em casa, e pessoas se cansam de ficar fora de casa, não é verdade? Pessoas se cansam de viver numa estrutura corrompida. É o caso do texto.
Os pequeninos do tempo de Jesus viviam sobrecarregados pela vida sob o controle imperial romano, com as suas estruturas políticas e socioeconômicas injustas. Os crentes do primeiro século estavam cansados de viverem numa sociedade tão corrompida e maculada pelo pecado. Isso está acontecendo com a gente hoje. Cansa assistir jornal, não é verdade? Porque é tanta corrupção, é tanta inverdade, é tanta injustiça, é tanta exposição de valores contrários à Escritura, que a gente fica angustiado. Outra coisa que pode cansar é a religião, especialmente a religião estética, a religião protocolar, a religião da aparência, a religião da performance, a religião do esforço. Os fariseus da época de Jesus exigiam a obediência a cerca de 600 leis, 613 leis. E Jesus convida essa gente que estava oprimida pelo fardo pesado das regras e dos regulamentos impostos pela elite religiosa da época para descansar nele. Meus irmãos, também há o cansaço resultante da alma inquieta e barulhenta. Essa alma barulhenta é bombardeada o tempo todo por pensamentos ruins, por pensamentos de culpa. A consciência de que algo errado foi feito. A culpa é isso, a consciência de que algo errado foi feito. E, gente, a culpa desanima. A culpa deprime. A culpa subtrai a energia e o vigor. Me recordo de ter ouvido um testemunho da senhora Helenivação. O Vinícius trabalha pertinho dela, porque ele também lida com capelania hospitalar. E a Helenivação disse que certa feita foi fazer uma visita na ala psiquiátrica e neurológica de um determinado hospital. E ela se deparou com uma moça jovem e que estava completamente abatida, sem reagir a nada. A moça não estava reagindo a nenhum tipo de estímulo. E Helenivação sentiu algo no coração e ela disse para aquela senhora baixinho o seguinte: não era para você estar aqui. E ela escreveu num papelzinho aquele texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela escreveu esse bilhetinho e colocou na mão daquela menina. E foi embora. No outro dia, Helenivação, passando por aquela ala, foi interceptada pelo médico. E o médico disse para ela o seguinte: o que você fez com a minha paciente? O que você fez com aquela menina? E a Helenivação disse: eu apenas compartilhei um versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque a menina reagiu. Era outra. A menina despertou. A promessa do perdão fez com que ela reagisse. E aí ela disse para a Helenivação que ela estava muito perturbada, porque ela sabia que tinha feito algo muito errado. Ela plagiou o seu trabalho de conclusão de curso lá na faculdade. E apesar de ter sido aprovada, apesar de ter recebido o seu título de 3º grau, apesar de ter conquistado a sua graduação, algo não estava certo e a culpa a consumiu. Então, pessoas com a alma barulhenta são frequentemente prejudicadas com pensamentos de culpa, com pensamentos de medo do julgamento. Essa pessoa sempre tem a sensação da destruição iminente e essa pessoa sempre antecipa coisas ruins. Pessoas com a alma barulhenta também gastam e desperdiçam energia com pensamentos de fuga. A pessoa já está cansada e perde ainda mais vigor porque fica imaginando um mundo diferente,
para escapar da dor que está sentindo. Esse tipo de dor da alma inquieta e intranquila é causado por tentar controlar o bem e o mal que está no controle de Deus, em vez de simplesmente desfrutar ou suportar o que Deus ordena para a sua vida. Como que a gente vence o cansaço? Em primeiro lugar, o admitindo. Em segundo lugar, nós vencemos o cansaço crendo em Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É óbvio, é claro, à luz da passagem, que vir a Jesus significa crer nele. O cansaço espiritual e existencial só é superado por meio do estabelecimento de uma relação de fé e de confiança com o Senhor. Portanto, o que nós encontramos aqui é um chamado para a salvação. Vinde a mim, creia em mim, deposite a sua fé e a sua confiança em mim. Eu suporto o peso da sua confiança. É o Senhor dizendo isso para a gente. É surpreendente vermos que quase todas as palavras que descrevem salvação na Bíblia insinuam o retorno a uma condição que era originalmente boa. Redenção, restauração. Essas palavras usadas para descrever salvação na Bíblia sugerem esse retorno a algo que era originalmente bom. John Owen, destacado teólogo inglês do século XVII, certa feita fez a seguinte afirmação: o maior desgosto e o maior fardo que você pode lançar sobre o Pai, a maior grosseria que você lhe pode fazer, o que será? A maior grosseria que a gente pode fazer em relação ao Senhor? Não servir o próximo? Não obedecer à Bíblia? Tudo isso é incorreto. Mas o pensamento de John Owen é o seguinte: a maior grosseria que você pode fazer para Deus é não crer no seu amor. Afinal de contas, tudo que o Senhor fez, e foi muita coisa, e Ele faz isso desde a eternidade, tudo que o Senhor fez foi para salvar o pecador. Então, duvidar desse amor, rejeitar esse amor, endurecer o coração, essas atitudes configuram-se como a maior grosseria que uma pessoa pode fazer para Deus. Não crer no seu amor é uma grosseria em relação ao Senhor. Além do chamado para a salvação, Jesus também faz um chamado para a santificação. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando vocês tomarem o meu jugo, vocês acharão descanso para a vossa alma. O descanso da alma está relacionado a tomarmos o jugo de Jesus. Olha que contraste. Olha que aparente paradoxo. E nosso Senhor adora paradoxos. É tomando o fardo de Jesus que a gente encontra alívio. Não é abrindo mão de todas as coisas. O mundo contemporâneo ensina para a gente que o alívio está em a gente abandonar atividades, em a gente abandonar relacionamentos. Estou cansado dessa mulher, fica aí, vou para outra. Ou estou cansado desse trabalho, não aguento mais o meu chefe. O mundo contemporâneo o tempo todo insinua para a gente que a gente vai encontrar alívio abandonando coisas, mas a Escritura está ensinando para a gente que a gente encontra folga e alívio tomando o jugo de Jesus. Gente, tomar o jugo de Jesus é submeter-se ao discipulado. O que era o jugo? O jugo era uma armação de madeira colocada sobre os ombros de uma pessoa a fim de tornar um volume ou um fardo mais fácil de ser carregado, distribuindo seu peso em proporções iguais. Para a tarefa de carregar o jugo ser suportável, o jugo precisava estar bem justinho nos ombros e o peso a ser
transportado naturalmente, não podia ser demasiadamente pesado. O que Jesus está ensinando para a gente é que a salvação, a reconciliação do pecador com Deus, produz deleite e prazer. Eu gosto muito da biografia do reverendo Ashbel Green Simonton, aquele jovem pastor presbiteriano que trouxe a fé presbiteriana para o Brasil na segunda metade do século XIX. Simonton aportou no Rio de Janeiro, a capital do então Brasil Império, no dia 12 de agosto de 1859. E Simonton tinha o costume de escrever um diário, muito bacana. E o diário de Simonton foi publicado e está disponível para ser lido. E eu gostei muito da anotação que Simonton fez no dia 13 de agosto de 1860, um ano depois da sua chegada ao Brasil. Veja lá o que ele registrou. Assim, entro no segundo ano com o meu objetivo definido, ter maior cuidado com a minha vida interior, procurar a santidade e a total consagração a Cristo. Cada pecado, cada indulgência pecaminosa não é apenas um golpe contra a minha própria alma, mas tende a destruir imediatamente meu sucesso e utilidade. Simonton compreendia que ele precisava ser santo para ser um instrumento nas mãos de Deus. Simonton levava a santificação a sério, e nós também devemos levar. Eu gosto muito de uma frase atribuída a um jovem pastor escocês chamado Robert Murray McCheyne, falecido com apenas 27 anos de idade. Foi um homem piedosíssimo, um pregador poderoso. E certa feita, ele escreveu para seu colega de ministério uma carta. E nessa carta, Robert Murray McCheyne registrou o seguinte: observe como o oficial de cavalaria mantém limpo e afiado o seu sabre. Qualquer mancha, ele a remove com o maior esmero. Lembre-se, você é a espada de Deus e Deus não usa instrumentos sujos. Eu e vocês devemos levar a santificação a sério, porque o pecado de um prejudica a todos. O meu pecado prejudica a igreja, e o seu pecado também. Nós aprendemos essa lição na Escritura. Portanto, nós devemos levar a sério isso daqui, devemos tomar o jugo de Jesus e fazer aquilo que Ele quer para nós. Jesus nos convida a tomar o seu jugo e para aprender dele, afinal de contas, ele é manso e humilde de coração. Deus quer que a gente aprenda com a mansidão de Jesus. Mansidão, gente, é preferir ser ofendido a ofender. Mansidão não é ser bobo, mas mansidão é preferir ser prejudicado a prejudicar. A gente precisa aprender a respeito dessa mansidão com Jesus. E Jesus prossegue dizendo que também devemos aprender acerca da sua humildade. Meus irmãos, humildade não é a negação pura e simples de dons, de habilidades e de virtudes. Por exemplo, você chega para um dos nossos meninos que está tocando aí, eles são fantásticos, né? A turma que está cantando aqui também. Eu admiro demais. E aí você fala, poxa, como que você tocou bonito aí? Ah, não toco nada, não. Isso não é necessariamente humildade. Porque não tem nada de errado você dizer, eu ensaiei muito, eu me dedico ao instrumento. Não é errado você saber que tem alguma competência. Humildade não é a negação de habilidade. Humildade é a atividade comandada pelo Senhor. Humildade é saber que a gente é plenamente dependente de Deus para fazer qualquer coisa. E nesse sentido, Jesus é exemplo de humildade, porque ele exerceu o seu ministério debaixo da bênção do Senhor. A perfeita humildade de Jesus não foi arranhada
por aquelas declarações conhecidas, tais como: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Jesus fez afirmações dessa natureza sobre ele, e a sua perfeita humildade não foi prejudicada por conta dessas declarações. Vencemos o cansaço, em primeiro lugar, admitindo; em segundo lugar, crendo em Jesus; e em terceiro e último lugar, vencemos o cansaço descansando em Cristo. Quando a gente descansa em Cristo, a gente experimenta dessa realidade espiritual. Achareis descanso para a vossa alma, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus promete descanso para aqueles que acreditam e confiam nele. Receberemos descanso para as nossas almas, barulhentas e tumultuadas, se formos a ele, a fim de sermos revigorados. Encontraremos descanso para as nossas almas ao seguirmos a Jesus. O seu jugo é suave. A ideia aqui é que o jugo que o Senhor tem para nós, ele é completamente ajustado ao nosso próprio corpo. Então, carregar esse jugo não vai ser uma experiência ruim. E o Senhor vai distribuir o peso, a fim de que essa experiência seja possível. E Jesus também afirma que o seu fardo será leve. A carga que Deus tem para você carregar em termos de exigências nunca será maior do que aquilo que você pode e consegue suportar. Você será capaz sim de carregar essa carga sem que ela o sobrecarregue. Lembre-se, é tomando o jugo de Jesus que a gente encontra alívio e folga. Pare de tentar encontrar esse alívio em outras coisas. Pare de tentar encontrar folga, essa sensação de liberdade, de realização no dinheiro. Pare de tentar encontrar refúgio no prazer, porque só o Senhor pode efetivamente preencher o nosso coração e nos dar dessa graça, e nos dar desse descanso. Creia em Cristo, entregue-se a Ele, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele, como bom pastor, tem cuidado de você. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.